Caríssimos irmãos em Cristo, nobres amigos, a paz do Senhor. É com prazer que retomamos para mais uma escola bíblica dominical. Desta feita, estudando o tema Saulo de Tarso, o perseguidor. Nobres superintendentes, caríssimos convencionais, com certeza essa escola tem muito a nos ajudar, especialmente na nossa jornada aqui na terra, porque o apóstolo Paulo, depois de uma longa jornada, ele aprendeu o que era sofrer por amor a Cristo. O que antes era perseguidor, agora passou a ser perseguido. Então, temos muito a aprender com esta lição da escola bíblica dominical. E para isso, nós temos um textuário também super adequado. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Esse texto você poderá encontrá-lo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9 e o versículo 1. A verdade prática diz o seguinte: a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois, do contrário, já teria acabado ao longo da história. Isso é fato. Se não fora a intervenção direta do Senhor Jesus Cristo, por intermédio do Espírito Santo, nossos inimigos já teriam nos destruídos vivos, mas a presença do Espírito Santo, a presença de Deus na igreja é real, e ela goza de um privilégio muito grande, que faz parte de uma promessa do Senhor Jesus Cristo, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós louvamos a Deus, porque Ele é maravilhoso, e a sua presença é conosco, é com a igreja, e por mais que o inimigo lute, ele não conseguirá destruí-la, nem calar a sua voz, porque Deus tem o prazer de ver a sua igreja caminhando, anunciando as boas novas, até que toda a escritura seja cumprida. A leitura diária é uma recomendação da própria lição da escola, e ela deverá ser feita em casa ou no lar por cada família, todos os dias pela manhã ou no horário que a família achar melhor. Então ela fará essa leitura a título de culto doméstico. Se você ainda não fazia o culto doméstico, eis a oportunidade de iniciar. Inicie, olha, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e a leitura do domingo é a própria leitura em classe. E devo pedir aqui ao nosso companheiro de apresentação do programa, nosso irmão Daniel, e ele fará então a leitura em classe para todos nós. Meus queridos irmãos e ouvintes, nós vamos para a leitura bíblica em classe, que encontra-se no livro em apreço Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8, e também no capítulo de número 22 e capítulo de número 26. No capítulo 8 de Atos, os primeiros versículos diz-nos assim: e também Saulo consentiu na morte dele, Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. No mesmo livro, capítulo 22, versículos 4 e 5, diz assim: persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres. Como também o sumo sacerdote me é testemunha,
e todo o conselho dos anciãos, e, recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Vamos agora para o capítulo 26, versículos 9, 10 e 11 de Atos. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E, havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. É sugerido na lição alguns hinos para serem cantados na escola dominical. Por exemplo, o número 126, o 377 e o 608 da harpa cristã. Nós recomendamos às igrejas, às congregações, havendo possibilidade, cante esses hinos. Se ainda não os conhece, já existem algumas gravações disponibilizadas via internet que possibilita à congregação ou à igreja aprender referidos hinos. E então, com certeza, o cântico desses hinos será muito importante também para a compreensão da lição no seu desenrolar, mesmo porque todos eles falam sobre a pregação do evangelho, falam sobre perseguições e falam sobre vitórias em perseguições. De modo que, ao final da aula, todos os alunos deverão estar conscientizados quanto ao problema da perseguição. E mais, que Deus é doutor, isso é a pobreza da língua portuguesa. Deus é doutor em transformar situações complexas, difíceis, em bonanças. Por exemplo, Saulo era perseguidor, mas dentro de pouco tempo foi o suficiente para que Deus trabalhasse o coração de Paulo, em ele vendo o comportamento daqueles crentes na prisão, ou sendo açoitados, ou sendo mortos, apedrejados, para que a mensagem do evangelho chegasse no coração dele, introduzida pelo Espírito Santo, e ele se convertesse. Então, se Deus precisar de mim, de você, de nós, como ele precisou de Estevão e de outros mártires, fique sabendo, você não perde nada, eu não perderei nada, a igreja não perderá nada. Aliás, ganharemos galardões e ainda mais, a igreja crescerá muito mais, porque o nosso Deus, ele é doutor em transformar situações difíceis, complexas, em situações vantajosas. Nossa lição, ela será abordada em 3 tópicos. O primeiro, Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. O segundo, a perseguição contra a igreja de Cristo. E o terceiro, quando um sistema se volta contra a igreja. Todos os 3 pontos da lição são muitíssimos importantes e cada um deles será abordado por um de nós. Então, o primeiro ponto, eu quero convidar o evangelista e professor Daniel, e ele nos trará o aclaramento sobre o primeiro ponto desta lição. Obrigado, pastor Jorge César. É uma alegria, é um privilégio estar aqui, ladeado pelo pastor Jorge César, também pelo pastor Eliseu. Chegamos na nossa edição de número 2 da nossa escola bíblica dominical deste 4º trimestre. Falamos no domingo anterior referente ao mundo do apóstolo Paulo, uma lição preciosa que abriu essa série de lições.
o mundo do apóstolo Paulo, e hoje chegamos aqui, como já foi salientado pelo pastor Jorme César, na lição de número 2, Saulo de Tarso, o perseguidor. Nós entendemos perfeitamente, caros irmãos e amigos, que mesmo antes de Paulo começar a perseguir a igreja de Deus, porque Paulo não estava tão somente perseguindo aos cristãos, ele estava perseguindo a Cristo, ele estava perseguindo o dono da igreja. E nós entendemos perfeitamente, se nós fizermos uma análise na história, perceberemos que a perseguição à igreja já acontecia nos tempos de Jesus. E é bem verdade que Satanás fez de tudo para que Jesus não reinasse aqui na terra. Ele fez de tudo para matar Jesus ainda quando era criança. Isso também é perseguição. Tanto é que os pais de Jesus, José e Maria, tiveram que fugir ao Egito para escapar de quem? De Herodes, usado por Satanás para perseguir a Jesus. E o inimigo não parou por aí com as suas ameaças, o inimigo não parou por aí com as suas perseguições. Ele tentou matar Jesus durante os momentos das prédicas, das suas preleções, e o tempo ainda não era chegado. Deus sabe de tudo e de todas as coisas. E o inimigo das nossas almas utilizou quem? Utilizou o próprio povo para quem Jesus veio, o povo judeu, para que levasse, para que conduzisse Jesus ao Calvário. E o inimigo pensou que havia ganhado. Todavia, se enganou, porque Jesus venceu. E Jesus sempre vence, e Jesus sempre vencerá. Então, à luz da palavra de Deus, nós vamos compreender que a prisão, a condenação, a morte de Jesus resultaram das perseguições das autoridades religiosas de Jerusalém. Isso é bem verdade. Quando nós vamos para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 11, e o versículo de número 18, está bem assim exarado. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar. Já queriam acabar com Jesus ali. Então, quando nós avançamos nesta análise até chegarmos aqui em Paulo, durante o ministério de Jesus aqui na terra, ele advertiu os seus discípulos que chegaria a hora, de fato, que qualquer pessoa que os perseguissem, qualquer pessoa que até mesmo os matassem, pensariam estar fazendo um serviço a Deus. João capítulo 16, os versículos 1 e 2 está bem assim: tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Você está sendo perseguido? Louve a Deus por isso. A igreja em toda a sua história, o que se deu essa sua ascensão, esse seu crescimento foi de fato em meio à perseguição. Então Jesus ele foi perseguido e Jesus também não nos enganou. Ele disse a nós que nós também seríamos perseguidos. Então Jesus ele preveniu os discípulos acerca das perseguições que viriam. Já no seu primeiro discurso, quando a gente ler ali o Sermão do Monte, Mateus capítulos 5, 6 e 7, já neste primeiro discurso público, o Senhor Jesus ele já exclamou sobre as perseguições. Mateus capítulo 5, ali, quando a gente lê os versículos 10, versículo 11 e também versículo 12. Então, Jesus ele foi muito transparente ao afirmar que as perseguições, de fato, elas são uma realidade na vida de quem? As perseguições são realidade na vida de quem abraça o Evangelho de Cristo. E nós devemos glorificar a Deus por isso, porque quando você estamos sendo perseguidos, é porque nós estamos agradando a Deus, é porque nós estamos agradando ao reino, é isso mesmo. Avançando um pouco mais,
ele fez questão de avisar os discípulos, nosso próprio Jesus, quanto às grandes perseguições que viriam. As grandes perseguições que todos os discípulos de Jesus enfrentariam. E isso é um fato. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. João capítulo 15, versículo 20. A igreja de Cristo, ela não está isenta. A igreja de Cristo não está imune a essas perseguições. O próprio apóstolo Paulo, quando escreve na segunda epístola a Timóteo, no capítulo de número 3, versículo 12, ele diz o seguinte: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E a lição, ela abre aqui o primeiro ponto, Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. E o primeiro ponto, melhor dizendo, desse tópico, o tópico Saulo de Tarso, o perseguidor implacável, diz-nos o seguinte: Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e também opressor. Nós sabemos perfeitamente, isso ficou bem claro na nossa primeira aula, domingo anterior, que Paulo, ele era um fariseu extremamente zeloso. Daí também um fariseu extremamente fanático. Saulo, ele tinha essa plena convicção de que seu papel era destruir a fé cristã, matando e prendendo os seguidores de Jesus. E esta postura arrogante, esta atitude severa de Paulo, para ele era algo muito bom. Ele cuidava estar fazendo um serviço para Deus. Era assim que Paulo entendia. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Essas qualificações aqui do proceder de Paulo: blasfemo, perseguidor e opressor. Agora, olha, vou fazer questão de ler contigo este versículo, 1 Timóteo 1 e 13. Dantes, fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Então, nesse texto aqui de 1 Timóteo 1 e 13, Paulo, ele usa 3 palavras para descrever a si mesmo no que tange a esse período que ele perseguia os cristãos. A primeira palavra era blasfemo. Então, Paulo, como blasfemo, ele falava mal de quem? Ele falava mal dos cristãos, falava mal do Senhor Jesus Cristo e ainda induzia as pessoas a falarem mal do Cristo. Ele também, a segunda palavra aqui, era perseguidor. Porque, como perseguidor, o que ele fez? Como perseguidor, ele prendeu os cristãos, ele açoitou-os, ele forçou-os a blasfemar contra Cristo. Paulo agiu dessa forma. E ainda, Paulo dava voto de consentimento para matar os cristãos. Ele era totalmente favorável. E mais adiante vamos ver isso, a postura de Paulo ali no momento em que Estevão, o primeiro mártir, ele foi morto. Isso está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, Por que ele foi morto? Porque ele não negou o evangelho da cruz. E dentro desse ponto aqui, a terceira palavra é insolente, ou seja, a forma desrespeitosa, a maneira arrogante, a maneira agressiva com qual Paulo utilizava para afrontar e para perseguir o povo, para levar a cabo o seu plano de opressor. Paulo, de fato, ele consentia e ele tinha prazer, ele tinha esse prazer mórbido. O que é um prazer mórbido, irmão Daniel? Esse prazer perverso em fazer o quê? Em afligir de forma violenta esses cristãos. Agora, pastor Eliseu, diante deste quadro aqui, Paulo blasfemo, perseguidor e opressor, a gente percebe que Paulo, pastor Eliseu, ele não se contentava em ser blasfemo. Ele queria dividir isso também com as pessoas que ele perseguia. Ele conduzia essas pessoas, arrastavam as pessoas de dentro das suas casas, homens, mulheres, sem nenhum pudor, sem escrúpulo algum. Pastor Eliseu, e o que levava Paulo a ser tão austero, tão perseguidor dessa forma? Então, irmão Daniel, a religião, ela tem, durante todo o período da existência do homem, desde que existe ser humano, existe religião, ela acaba causando esse fanatismo. Pessoas que querem seguir
determinadas regras e leis, mas que não conhecem a Deus. Perfeito. Porque Jesus disse a Nicodemos, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Um homem que tinha estado ali diante do povo como mestre na religião, mas não tinha salvação. Paulo, com todo o cuidado que ele possuía, devido ter aprendido aos pés de Gamaliel a lei judaica, ele queria fazer cumprir todas aquelas regras na linha, da forma exata. E isso, de certa forma, irmão Daniel, era valorizado por Deus. Por isso que Deus já tinha escolhido, porque Deus não era contra a sinceridade dele em ser honesto, justo. Perfeito. O problema era a ignorância. Então, essa ignorância que fazia ele austero, como o senhor acaba de falar, austero, né? Fazer ele truculento, essa pessoa que não tinha piedade alguma. Mas o que me chama a atenção, respondendo essa pergunta aí, dizendo dessa truculência, é como aqueles irmãos olhavam para Paulo, pastor João César, e de repente dizia, esse homem tem que morrer. Um homem desse tem que, alguns chegam até pronunciar, tem que ir para o inferno. Nós precisamos tomar cuidado com essas palavras. De repente você está aí diante de alguém na sua casa, aí vizinho, você fala, meu Deus, que pessoa tão complicada, quando que uma pessoa dessa vai converter-se? De repente olha para um governo, fala mal, Deus não nos deu essa liberdade de falar mal de ninguém, nós temos que orar, se pudermos ajudar, ajudamos, se não pudermos falar mal, maltratar, blasfemar, reclamar, não adianta. Na hora de dar o nosso voto, nós precisamos fazer bem feito, mas nesse instante, não. Então, ore para que Jesus salve esses grandes homens, grandes mulheres que você pensa que é tão complicado e de repente é uma pessoa que vai ser um grande instrumento na mão de Deus depois e as pessoas vão ficar de queixo caído dizendo, quem esperava? Foi o que aconteceu com Paulo, né? É isso mesmo. E vai corroborar já com o nosso segundo ponto, né, do tópico 1, as ameaças de Saulo de Tarso. E eu abro aqui esse ponto 2 com a referência de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, no seu primeiro versículo diz assim, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Na lição, de repente você tem a lição em mão, ou em mãos, vai dizer que a expressão aqui, respirando ameaças e morte, descreve Saulo de maneira figurada, como uma fera selvagem que ameaça a sua presa. Agora, veja bem, caros e distintos ouvintes, antes da conversão de Paulo, e a próxima lição não falar sobre a conversão de Saulo de Tarso, antes de Paulo se converter a Cristo, tudo que Paulo pensava, tudo que Paulo falava, tudo que Paulo fazia, era dominado pelo desejo de quê? De aniquilar, de acabar, de exterminar os seguidores de Cristo, pastor João César. Paulo tinha isso em mente. Então, Paulo, ele tinha um respaldo para poder chegar às residências e até em locais fora da sua, digamos, jurisdição, mas porque ele era romano também, ele tinha essa facilidade de perseguir e de levar presos e manietado muitas pessoas, muitas mulheres e muitas crianças. Pastor João César, e a pergunta que eu fiz para o pastor Eliseu, e ele respondeu com bastante propriedade, vai redundar também nessa pergunta que eu faço ao Senhor aqui. Esse motivo de Paulo a perseguir, a manietar, a arrastar homens e mulheres, tamanho furor que Paulo tinha, isso tudo era por sua própria vontade, ou ele contava também, pastor João César, com algum respaldo, ou digamos assim, uma liberação para ele fazer isso? Ok, irmão Daniel, boa pergunta e muito apropriada exatamente neste ponto que se estuda um perseguidor implacável. Lá no texto que nós estamos estudando, informa que Paulo era um zeloso intérprete e aplicador da Torá. A Torá era a lei, e então a lei
sob a qual o judaísmo se erigia. Certo. Então percebe-se que nesse zelo dele pela Torá, ele entendia que se alguém fosse de outra religião que não fosse do judaísmo, se constituía em uma heresia. E ele se sentia no dever de combater essa heresia. Então, em razão disso, Paulo é que se tornou esse perseguidor implacável assim. Mas eu devo adiantar que no coração dele, tudo indicava que ele estava sendo zeloso, cuidadoso, até ao extremo, não sabendo que ele estava, de algum modo, provocando uma tristeza nos irmãos que eram perseguidos, mas, por outro lado, também abrindo um espaço para que o Espírito Santo trabalhasse. Muitas pessoas se converteram a Cristo em razão do testemunho destes irmãos que, ao serem mortos, perseguidos, caluniados, eles se comportaram e se portaram como verdadeiros servos de Deus, imitando a Cristo. Então não havia outra forma a não ser essas pessoas se converterem a Cristo. Glória a Deus, é isso mesmo. E para finalizar então, pastor Jorme César, para Paulo, que o senhor disse, o anúncio de que Jesus havia sido crucificado, para Paulo, pudesse ser o Messias prometido pelos profetas, para ele, como pode? O Cristo que veio para vencer e agora foi morto. Então, Paulo não admitia essa ideia. Agora, na visão de Paulo, ele não conseguiria aceitar como que alguém que teria vindo com um propósito muito excelente, exato, ter uma morte ou se sucumbir, pelo menos aos olhos dele, diante das situações. Mas lembrando, é porque ele não entendia ainda, exato, que a vitória estava exatamente na morte de Cristo, que Deus enviou Cristo para morrer. Exatamente isso. E se não fosse a morte de Cristo, nossos pecados estariam todos aí vivinhos ainda. Mas como Cristo morreu, nossos pecados foram perdoados. Exato. E ele seguia muito à risca, porque como um extremo conhecedor da Torá, ele sabia perfeitamente que morrer morte de cruz era um escândalo. Deuteronômio 21 e 23, ora, quem fosse suspenso no madeiro, de acordo com a lei, estava sob a maldição divina. Mas isso depois ficou claro após aquele encontro dramático dele lá no caminho de Damasco. Eu encerro dizendo, por que então que Paulo perseguia os cristãos? De fato, por causa da sua religiosidade, como já foi aqui comentado, também por causa do seu radicalismo, por conta da sua ferocidade e também por conta da sua cegueira espiritual. Os próximos pontos vão, com certeza, vislumbrar um pouco mais sobre isso. Que Deus continue nos abençoando. Estamos estudando Saulo de Tarso, perseguidor. No segundo ponto de nossa lição, a perseguição contra a Igreja de Cristo. Percebam que a Igreja de Cristo sempre sofreu perseguição, mas nunca deixou de crescer, nunca parou de crescer. Dá-nos a ideia que perseguição, tribulação, problemas não são empecilhos ao crescimento da igreja. Não deixa de ser um sofrimento para a irmandade. Contudo, não deixa isso ser um impedimento a que a obra cresça, porque Deus continua no controle, Deus continua vencedor. Então, as perseguições do apóstolo Paulo aos seguidores de Cristo, elas se constituíram de um modo equivocado da parte dele, pensando que em destruindo os crentes, os seguidores de Cristo, então ele eliminaria Cristo do coração dos irmãos. E não foi assim. Quanto mais a perseguição aumentava, quanto mais o calor da perseguição aumentava, mais o Senhor Deus dispensava do seu Espírito Santo no coração dos crentes, e o fervor também aumentava. O amor por Cristo, o amor por sua obra, aumentava no coração dos crentes. Alguns deram a própria vida, mas não negaram a palavra e nem o gozo que eles sentiam
quando eles proclamavam o evangelho, ou quando eram feridos, apedrejados, caluniados, quando eles eram torturados. Na verdade, era um regozijo por poder sofrer como o seu mestre sofreu. Então a perseguição, neste ponto de vista, ela constituiu para os cristãos um motivo de alegria, um ponto de motivação para que eles mais e mais pregassem e se expusessem. Saulo de Tarso e Estevão, percebam aqui um duelo que Deus ganhou, um duelo que o cristianismo ganhou, um duelo que Cristo venceu, que o Espírito Santo venceu. Estevão era um diácono da igreja, considerado para muitos de uma posição talvez inicial na carreira ministerial, mas os requisitos para o diaconato é que fosse cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo. Esse diácono da igreja, irmãos, ele era versado nas Escrituras, ele lia a Bíblia Sagrada e ele contou com o auxílio do Espírito Santo, que é aquele penhor que Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu deixarei com vocês um Consolador. Ele ficou como se fosse um penhor para a igreja. E no momento em que Estevão precisava, a erudição espiritual vinha sobre ele, da parte do Espírito Santo. E em que pese Paulo e Estevão nunca ter se divisado pessoalmente, fisicamente, mas o discurso de Estevão chegou até Paulo. E então aquilo impactou Paulo, porque ele percebeu que a sabedoria não vinha somente do conhecimento do grego ou da cultura grega, da cultura helena, nem tampouco somente da cultura romana ou do judaísmo, mas que havia uma pessoa que ele ainda não conhecia, que era chamada de Espírito Santo, que atuava na vida dos crentes e com um saber invulgar que o mundo não conhece até hoje. Apenas aqueles que aceitam Cristo como Salvador entendem o que é isso. Então dava a ele a condição de proclamar com ousadia, com erudição. Isto é o termo exatamente apropriado, com erudição, aquilo que precisava ser anunciado. Então Estevão, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, ele expunha a palavra de Deus, de modo que o discurso dele incomodou aos judaizantes, incomodou os fariseus, aos saduceus, às autoridades que estavam por ali. Todo aquele povo ficou incomodado com o teor da pregação de Estevão, porque além dessa erudição, Estevão enumerou pontos da Torá, pontos da história dos hebreus, que não estavam sendo observados por eles. Então, isso causou neles uma fúria, de modo que, então, eles apedrejaram Estevão, apedrejaram o primeiro mártir, em razão da vida espiritual, em razão da erudição espiritual, em razão do comportamento que ele desenvolveu diante da perseguição, da prisão e do apedrejamento. Estevão não recuou. Estevão se manteve como cheio de convicção de que Deus era com ele. E de fato Deus estava com ele. Deus já estava vendo Saulo convertido através daquele testemunho. A morte de Estevão não causou prejuízo para o cristianismo, nem para a igreja. Deus estava trabalhando ali também. E dentro de pouco tempo, Saulo de Tarso, isto mesmo, aquele aos pés de quem fora depositado as vestes de Estevão, depois de apedrejado, já estaria convertido. E assim o Senhor Deus fez. E assim o Senhor Deus fez, permitindo que Jesus Cristo aparecesse a ele no caminho de Damasco. Aquele que tentava resistir ao discurso de Estevão, agora não conseguiu resistir. O brilho da presença de Cristo
quando encontrou com ele na estrada. Ele tentava resistir o choro daquelas crianças, o choro daquelas mulheres e às vezes até o lamento daqueles homens. Mas quando o brilho de Cristo apareceu a ele, seus olhos ficaram sem brilho, cegaram. E ele, então, caído na estrada, se viu por lá cego. E ainda perguntou: Senhor, quem que é você? É lindo quando Deus trabalha. E eu quero afirmar para mim e para você que está me assistindo: Jesus continua como o Senhor da igreja. Ele é o dono da igreja. Saiba que quem lhe perseguir, por você ser um crente fervoroso, ele está perseguindo alguém a mais, o próprio Cristo. Fique tranquilo que Cristo virá em sua defesa. De algum modo, Cristo lhe proporcionará a sua defesa, o seu livramento. Quer lhe promovendo para a glória desde já, quer lhe dando sabedoria suficiente para com ela você transmitir aquilo que Deus quis transmitir a essas pessoas. Havia naqueles dias, e especialmente por parte de Paulo, uma intolerância muito grande, especialmente à religião cristã, ao cristianismo. Não simplesmente a religião, mas a prática do cristianismo, porque o cristianismo incomoda. O cristianismo, a prática do cristianismo verdadeiro incomoda. Não é proibido ser cristão, porém a prática verdadeira ou a prática do verdadeiro cristianismo, ela incomoda. Ouvi uma história um dia, alguém contando que numa floresta tinham 2 animaizinhos por lá que não estavam se dando muito bem. Um era um vagalume, o outro era uma serpente. E o vagalume percebeu que onde ele ia, a serpente ia atrás enfurecida, com todo o ânimo para devorá-lo. Mas ele percebeu, pela vivência dele na floresta, que serpente não se alimenta de vagalume. A cadeia alimentar dela é outra. Então, quando ele percebeu que a serpente iria mesmo pegá-lo e destruí-lo, então ele parou e disse: serpente, para um pouquinho aí. Eu faço parte da sua cadeia alimentar? Ela disse: não. Por que é então que você está me perseguindo tanto assim? Ela respondeu: o seu brilho me incomoda. O seu brilho está me incomodando. Então as pessoas, o sistema mundano, ele não consegue digerir a prática do verdadeiro cristianismo, porque o cristianismo incomoda. Mexe com algo que está no coração, enraizado por lá, chamado pecado. Sabendo-se que Cristo veio para desfazer a obra do pecado, a obra do mal, e trazer-nos a salvação. Quero compartilhar com os meus colegas aqui de estudo da lição algo muito importante. E eu falo já com o pastor Eliseu, o professor Eliseu. Por que esse brilho do cristianismo? Por que esse brilho da prática do cristianismo? Por que isso incomoda e leva até a tortura psicológicas, leva até a prisões, leva ao sofrimento físico e também psicológico, para tentar fazer as pessoas se afastar desse caminho e até desconfessar exatamente isso, aquela fé que ele havia proferido ao final. O senhor poderia nos socorrer aqui com os seus argumentos? É impressionante nós olharmos e vermos como isso naquela época era dessa forma, hoje continua da mesma forma. De certa maneira, podemos dizer que a inveja está aí implícita, o ciúme. O ser humano, ele traz, a partir do pecado, na carne, esse sistema de, se for diferente de mim, não serve. Então, as pessoas acabam não querendo aceitar o outro da forma que é. E, em se falando desse brilho, pior, porque agora está vendo algo diferente que o pecado não vai lhes permitir se eles não se arrependerem. E viver uma vida no pecado
às vezes é mais favorável para algumas pessoas, porque mesmo conhecendo o Evangelho, mesmo sabendo a palavra de Deus, mesmo entendendo que Deus vai cobrar, preferem continuar no pecado. E então Não exige colocam renúncia, os obstáculos. não exige mudança. Não tem dificuldades, então daí começa a colocar os obstáculos para aqueles que servem ao Senhor. Então, este é um ponto de verem o brilho. E o segundo é a forma que o próprio Satanás ele trabalha. Assim como nós somos templo do Espírito Santo, aqueles que não servem a Deus, a Bíblia diz que ele serve ao pecado. E quem é o responsável pelo pecado? O inimigo. Então o inimigo utiliza essas pessoas e às vezes essas pessoas nem sabem que estão tão inimigas de Deus, contrariando a obra do Senhor, mas o diabo que sabe está trabalhando por trás. Então existe essa questão Que também. Deus tenha misericórdia, né? Que Deus tenha misericórdia. São essas questões que nos chamam a atenção, mas como cristãos, nós precisamos entender que a obra de Deus, ela sempre enfrentou problemas e sempre vai enfrentar. Nunca nós vamos fazer a obra de Deus sem ter obstáculos, tanto físicos, econômicos e depois dos inimigos de Deus, usados pelo pecado e também de Satanás. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que o Senhor nos deu a vitória e que é para nós irmos como ovelha no meio de lobos. Por que ele diz para nós irmos como ovelhas no meio dos lobos? Porque ele está conosco. Porque imagine, nós como ovelhas no meio dos lobos, não vai sobrar nada. Mas como Jesus está conosco, o poder e a autoridade que ele nos deu, faz com que nós mesmo como ovelhas, vençamos o lobo, destruamos todas as opções, obstáculos, poderes do mal, algo estranho que venha contra o reino de Deus, porque a igreja, por mais aparentemente que seja frágil, nós como humanos, assim parece, e quando se olha para a igreja, vê apenas o corpo físico, às vezes não entendemos quem está lá dentro direito, então parece que ela é frágil, mas Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso Jesus diz então para Paulo, dura coisa é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Por que tu me persegues? Quando Jesus pergunta isso para Paulo, eu acho, machuca. Foi irresistível, né? O que você está fazendo me perseguindo? Ele estava pensando que perseguindo os cristãos fazia um favor, na verdade estava perseguindo o próprio Cristo. Isso aí, pastor. Então vejamos que perseguições sempre tiveram. A igreja primitiva sofreu essas perseguições. A igreja que sucedeu à igreja primitiva também foi alvo de grandes perseguições. Os crentes eram jogados aos leões, jogados às feras, e podemos perceber que à medida que eles eram lançados às feras, expostos, né, a essas torturas, tanto físicas quanto psicológicas, matavam os filhos na presença dos pais. Pensa que coisa horrorosa. Na verdade, o Espírito Santo despejava dentro do coração deles a convicção de que estavam sendo promovidos para a pátria celestial, e não diminuiu a nenhum deles, apenas foram mártires primeiro do que nós. Bem, a igreja pentecostal, desde o seu surgimento também, ela enfrentou grandes perseguições e muita luta. No Brasil, não fora diferente. Lendo a história da Assembleia de Deus no Brasil, nós encontraremos lá o registro de um dia quando houve uma denúncia contra os pentecostais, e me refiro aos assembleianos. Então, a polícia chegou lá, prendeu todos, levou para a delegacia, e aquele monte de crente para a rua fora, cantando, glorificando a Deus, Jesus batizando os crentes com o Espírito Santo, eles falando em língua para a rua fora. E então chegou lá na delegacia, os crentes não pararam de cantar, não pararam de falar de Jesus, Jesus não deixou de renovar a fé deles ali.
o delegado resolveu dar-lhes uma punição de capinar o cemitério. Eles foram para a rua fora com enxada, com enxadão, com rastelo, vassoura, capinaram o cemitério cantando, louvando, glorificando a Deus. Sabe o que aconteceu? As pessoas que viram aquela caravana de crente para a rua fora, na frente das polícias, à noite foram todos para a igreja, e lá Jesus salvou, Jesus curou, batizou com o Espírito Santo. Deus é doutor, é especialista em salvar almas, em ganhar vidas para o seu reino. Pois bem, nós temos aqui, meus queridos, esta lição que você está participando, muito gloriosa. Não se recue, não se retrate, fique firme aos pés do Senhor, ainda que lhe custe algo precioso, mas o Senhor Deus saberá recompensar tudo isso, e é para a glória dele. O terceiro ponto desta lição será ministrado pelo pastor Eliseu, e com certeza nós continuaremos aprendendo muitíssimo, e o Senhor tem toda a liberdade para isso. Meus amados irmãos, que alegria, né? Nós termos esses pontos tão importantes, tratando aqui sobre Saulo de Tarso, o perseguidor. Nós vamos ver na próxima aula ele convertido e nas seguintes lições ele como missionário, né? Na aula passada nós vimos ele, esse espaço, esse mundo dele de grego, Império Romano, e hoje então trabalhando ele como perseguidor, esse homem que Deus estava de olho nele. Lembre-se, Deus está olhando para todos os homens, dá oportunidade a todas as pessoas, e não existe poderoso, grande ou pequeno, que Deus não possa trabalhar o coração dele e transformá-lo. Jesus ama a toda a humanidade. Não ama o pecado, mas ama o pecador. O nosso terceiro ponto fala sobre um sistema que se volta contra a igreja. O que é esse sistema? Nós vivemos num mundo globalizado, mas não é exatamente esse sistema, é um sistema espiritual caído, um sistema dominado por Satanás, aquele que a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Esse sistema, ele trabalha contra a igreja. Quando você exerce uma profissão aqui na terra, existem obstáculos para você exercer o seu trabalho. Quando você estuda, você tem obstáculos para adquirir um certificado. Mas nós não estamos falando desses obstáculos que podem ser resolvidos aqui terrenamente. Nós estamos falando de um obstáculo espiritual. A igreja não é da terra, ela nasceu na cruz do Calvário ali. Enquanto Jesus expirava, a igreja estava nascendo. E essa igreja que nasceu ali, ela nasceu com uma missão. Esta missão de ganhar o mundo, ou de trazer a humanidade perdida para Cristo, de reconciliar o mundo com Deus. Então, como o inimigo das nossas almas, que Jesus disse em João capítulo 12, que ele é o príncipe deste mundo, mas que já está julgado, este indivíduo, Deus sabe que ele vai estar sempre lutando contra a igreja. Então, há um sistema dominado pelo inimigo que trabalha contra a igreja, que não são apenas pessoas. Daí nós temos o primeiro subponto dizendo como era a perseguição contra os primeiros discípulos. O segundo subponto desse terceiro ponto fala sobre a perseguição, tortura e métodos aplicados. E no terceiro subponto, a perseguição aos pentecostais. Como era a perseguição contra os primeiros discípulos? Ora, havia uma perseguição tete a tete, como se diz, né? Corpo a corpo, uma perseguição física. Estevão foi apedrejado e expirou. Saulo está ali do lado dele e, como o erudito, mas um erudito da lei
morta, ali uma lei que não resolvia para a salvação naquele momento, e Estevão, também um erudito, mas cheio do Espírito Santo, agora é apedrejado, mas diferente de qualquer uma morte por um assassinato, ele, ao ser apedrejado, ele olha para cima e diz: eu estou vendo os céus abertos e o Filho de Deus em pé à direita de Deus. E quando ele vai expirar, ele diz: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso fere o coração de Saulo, o perseguidor que está ali do lado. Já era um aguilhão ali que estava ferindo aquele homem perseguidor. Essa perseguição, ela se espalha, nós percebemos que ali morre o próprio Nicanor também, pela história, ele também morre nessa mesma perseguição. Passa-se uns 10 anos, morre Tiago decapitado. Embora o acusador de Tiago, segundo Clemente de Alexandria, ele acusa, mas ele se arrepende, e quando ele vai então ali no momento da cena, acompanhando aquela cena onde Tiago seria decapitado, ele se prostra pedindo perdão, e diz a história que então ele também morre ali no mesmo lugar, juntamente com Tiago. E naquele período ali, mais ou menos, segundo alguns registros históricos, 2.000 pessoas foram mortas, perseguidas por amor a Cristo. Essa perseguição, ela nunca mais parou. Em alguns tempos mais leve, em outros tempos mais pesada. Hoje é momento de a gente pensar um pouquinho também sobre a perseguição nos dias atuais. Como está a perseguição do evangelho hoje? E até a morte física, porque nós aqui estamos falando de perseguição cultural, de outros tipos de perseguição também, que hoje atuam até com mais veemência e trazem piores resultados do que uma perseguição física, porque quando você mata aquela pessoa que está servindo a Deus é uma coisa, agora quando você engana ele e rouba dele a presença de Deus, ele acaba morrendo fisicamente e morrendo espiritualmente, e é a forma que o mundo está trabalhando hoje. Então, nos anos 67, por exemplo, depois de Cristo, surgiu a perseguição com Nero. Na época de Nero morre Paulo, que era esse que futuramente se tornou um Paulo, pregador aos gentios, e morre também Pedro e tantos outros. Depois da perseguição de Nero, nós temos a perseguição em 81 de Domiciano, onde Timóteo ele é morto a pauladas. Também o Dionísio Areopagita, que foi convertido por Paulo, também morre. Depois surgiu uma terceira grande perseguição, dentre as 10 maiores perseguições do Império Romano, porque estudamos na aula passada que o Império Romano não perseguia, o Império Romano não incomodava muito com isso, mas a partir do ano 67 ele começou a incomodar sim, e perseguir. Era Satanás veementemente lutando para destruir a igreja. Então, na época de Trajano, morreu o pastor Inácio, que era bispo ali de Antioquia, e ali muitos crentes tinham que caminhar por cima de pregos, apanhava até seus tendões ficarem aparentes, os nervos aparentes, e ali morriam martirizados. No ano 162 houve uma quarta perseguição, que essa foi com Marco Aurélio, e ali nós temos uma história do pastor Policarpo, bispo Policarpo, bispo de Esmirna, que com 86 anos queriam convencê-lo de abandonar a Jesus, mas ele disse: como que eu vou abandonar alguém que eu por 86 anos sirvo e só me fez o bem? Agora porque vem uma prova, eu vou negá-lo? Jamais. Então morre ele ali nesses anos, na época de Marco Aurélio, no ano 162 ali em diante. Depois houve uma quinta perseguição, que foi a perseguição sobre o imperador Severo. Nessa época nós temos a história por exemplo, várias mortes que aconteceram, mas de felicidade e de perpétua, mulheres que foram lançadas, tiraram a roupa delas e as lançaram a touros, e elas morreram. Então, entre tantas outras mortes de martírios de cristãos nessa época, nós temos no ano 235 Maximino, que quando ele governava, então ele fez tanta atrocidade
destruiu tantos crentes que serviam ao Senhor, que ele os enterrava em covas de 50 a 60 ali amontoados. Eles eram colocados em covas nessa grande perseguição, essa sexta perseguição aí na época de Maximino. Depois houve uma sétima perseguição na época de Décio. Nessa nós temos uma história triste de Nicômano. Esse homem, ele estava firme, mas de repente a luta foi tanta, irmão Daniel, evangelista Daniel, pastor Jorme César, que ele, ao ser colocado no cavalete, ele não suportou e ele retratou-se. E quando retrata, mas ele está tão mal que ele morre ali mesmo assim. E antes da morte, Denisa brada alto, uma moça de 16 anos, e fala assim: você está trocando minutos de alívio por uma eternidade toda de sofrimento. E aí, por ela falar essas palavras também, é decapitada, mas ela serve a Deus e morre e vai para a eternidade com Deus. Então nós temos também uma oitava perseguição em 257, essa perseguição na época do imperador Valeriano. Então, aqui nessa época tinha um homem chamado Lorenzo, um tesoureiro, que o imperador queria que ele desse conta do dinheiro e tal, e ele falou: me dê 3 dias. Depois de 3 dias ele chega ao imperador e ele traz todos os pobres ali que ele ajudava, e ele diz assim: o dinheiro está aqui, é com esses aqui, porque estou cumprindo a ordem de Deus que diz, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive nu e me vestiste, fui forasteiro e me hospedaste, eu estou cumprindo a ordem de Jesus. E então ele é assado numa grelha, e centenas de crentes são mortos nessa época também. Depois vem a nona grande perseguição sobre Aureliano. Nessa época teve muitos cristãos que foram mortos, entre eles Félix, que era o próprio bispo de Roma, e ele é ali decapitado no dia 22 de dezembro do ano de 274, o mesmo ano em que este imperador Aureliano começa a governar. E depois então houve uma última perseguição, isto no Império Romano, assim, grande perseguição, e a 10ª grande perseguição sobre Diocleciano, quando esse quis varrer do mapa todos os cristãos, queimar todos os livros. Ele buscou queimar todas as literaturas. Foi um momento em que o diabo atacou pesadamente todas as literaturas, e então nessa época o próprio filho adotivo dele, Galério, ele queimou o palácio de forma secreta para culpar os cristãos, e ali cristãos foram crucificados, cristãos foram mortos das mais terríveis maneiras, e não deu para imaginar a quantidade, ou para contar a quantidade de pessoas que morreram aí num prazo de 10 anos, numa perseguição muito acirrada que era para varrer os cristãos. Mas a partir disso continuaram muitas perseguições. Durante a Idade Média nós encontramos a conhecida Santa Inquisição, que fala Santa Inquisição. Quanto estrago houve ali com cristãos, e depois agora, até os dias de hoje, continuam essas perseguições. Estou falando porquanto, segundo estatística, por exemplo, da ONG Portas Abertas, nós, no ano passado, nós tivemos 340 milhões de cristãos hoje, pastor Jorme César, sofrendo perseguições. E também houve um aumento de 2019 para 2020, que 2020 foi 340 milhões, enquanto era 260 milhões de perseguidos em 2019. Então, embora martirizados, se registra 4.761 martirizados, um total quase dobro, aí de 2.983 que tinham sido martirizados em 2019. Estou falando isso para que nós entendamos que hoje nós vivemos ainda ferrenha perseguição, principalmente na Nigéria, onde no ano 2000 morreram 3.500 pessoas martirizadas, então agora em 2020, no ano passado, e assim nós temos, por exemplo, Congo, 460 pessoas que morreram no ano passado, isso registros fechados, sem contar aqueles que não conseguiram registrar. No Paquistão, 307 pessoas martirizadas. Então as perseguições continuam nesse sentido, mas a igreja continua de cabeça erguida. O Brasil não tem esse tipo de perseguição, mas nós enfrentamos outros tipos de perseguição, e aí nós
eu até pergunto aqui para o pastor Jorme César, está aqui dentro do nosso primeiro ponto, como era a perseguição contra os primeiros discípulos. Nós dissemos que essa perseguição física era a principal. Agora, hoje, como que é a perseguição hoje, pastor Jorme César, aqui no Brasil? De que maneira que a igreja está sendo perseguida? Porque ou a igreja não está sendo perseguida no Brasil? Porque a gente não vê falar que tenha morrido alguém no Brasil, sido morto por fazer a obra de Deus. Em verdade, não é a igreja como instituição propriamente dita, mas Muito bem. a igreja invisível, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja que segue a palavra de Deus, ela vem sendo duramente combatida por algumas ideologias. O inimigo, com uma estratégia tremenda, ele vem perseguindo a igreja, querendo fazer com que os cristãos verdadeiros mudem o comportamento. Mas o cristão verdadeiro, ele está apegado à maior e mais potente ferramenta, e não é essa perseguição ideológica que irá afastar o verdadeiro cristão da verdade, do caminho e da fé. Então, vamos firme, Deus nos ajudará, Ele está com a sua igreja. Enquanto eu orava ontem à noite, e eu orava a Deus sobre essas questões mesmo, dessas perseguições, o Senhor aliviou meu coração com um texto bíblico, quando o Senhor disse para Samuel: olha, não é a você que eles rejeitam, mas é a mim que eles rejeitam. Então eu informo, irmão Eliseu, que quando um crente sofre perseguição, rejeitado pelo mundo, na verdade, o mundo já rejeitou primeiramente a Deus. Fiquemos firmes e Deus nos abençoará poderosamente. Então há tipo uma máscara, né, pastor? Eles não conseguem pegar Deus para dar uma porrada nele. Então eles vingam nos cristãos verdadeiros. Aí vinga-se nos cristãos. E outra forma também, pastor, que a gente vê, o método, que é o segundo ponto aqui, hoje não é a tortura em si, mas eles vêm sorrateiramente nas escolas, né? Pior do que a tortura física, muito pior. Vem trazendo uma ideologia, implantando tipo uma reeducação, mas é uma reeducação desconstrutiva. Aquilo que se pregou, que se ensinou por muitos anos, um comportamento ético-cristão, vem uma ideologia subrepeticiamente, tentando tirar tudo isso que fora construído, e começando desde a base da infância, até o mais idoso. E muitas vezes em nome do amor, né, pastor? Em nome do amor, em nome da paz. Eu sei que vocês entenderam esse estudo, entenderam essa palavra, e espero que, se tiver alguma dúvida, pastor Eliseu, que eles possam ligar para nós, ou deixar uma mensagem no WhatsApp. Então, deixe para nós o seu questionamento, a sua dúvida, a sua pergunta, que oportunamente nós estaremos esclarecendo. Como hoje ainda é quarta-feira, tem quinta-feira, tem sexta-feira, tem sábado, tem domingo, até na hora da escola dominical, para você nos contactar. E nós estaremos respondendo dentro do possível. Eu quero convidar o evangelista Daniel para que ele encerre a nossa participação nessa escola dominical com uma oração ao nosso Deus. Oremos então ao nosso Deus. Senhor, Deus Pai eterno, poderoso, em cuja presença nós estamos. Meu Deus, o nosso intuito, o objetivo deste momento nosso aqui, pastor Jorme César, pastor Eliseu, é tão somente difundir e levar a preciosa palavra do Senhor a tantos corações nestes rincões brasileiros. Eu tenho certeza, meu Deus e meu Rei, que o Senhor fará grandes obras nessas vidas. A escola bíblica dominical, que é um presente que o Senhor nos deu, e nós estamos aqui seguindo o Papai do Céu, as ordenanças do Senhor,
como o evangelista Marcos mesmo registrou lá no seu último capítulo, que é ensinar a palavra, é pregar o evangelho a toda criatura, e utilizando dos meios de comunicação que nós temos à disposição, estamos aqui e contamos sempre, meu Deus, com a tua proteção, com a sabedoria do Senhor, com o discernimento, para que de fato este momento seja abençoador na vida de cada uma daquelas pessoas que estão neste momento esperando uma palavra que venha diretamente do coração do Senhor a todos eles. Fica conosco, nos dê uma aula abençoada neste domingo e a tua presença seja manifesta cada vez mais em nossos corações. É o nosso pedido hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso muito obrigado a todos. Para que ninguém fique pensando que o cristianismo discrimina pessoas, não, nós queremos informar. Deus ama o pecador, porém, ele aborrece o pecado. Então, leva com você essa palavra. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.